Olá, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao canal da Cigana Isolda. Você que tem como signo solar, como seu ascendente lunar, ou alguma casa mega importante no seu mapa astral, sob a constelação de Aquário. Tá tudo bem? Eu espero que cada dia melhor. Para quem não me conhece, meu nome é Marisa, sou uma capricorniana com ascendente em Gêmeos, lua em Libra, e estou aqui para evoluir e aprender junto com você. Este é um vídeo para todo mês de setembro, pode ser que ocorra um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas questão de dias, eu programei ele para o mês de setembro. Pode ser para você, pode ser espelhado para alguém que convive perto de você. Pode estar respondendo perguntas que você chegou até aqui porque alguma dúvida você tinha. E são muitas energias para muitas pessoas, então aquilo que não condiz com a tua realidade, você entrega para o universo. Minha agenda para o mês de setembro continua restrita. Então, se você me procurar e eu ainda tiver alguma vaga, eu vou agendar o horário com você. Mas nada absurdo, porque também não gosto de fazer as pessoas esperarem muito. Eu peço a você com muita humildade que deixe o joinha, porque é assim que a plataforma digital recomenda o nosso trabalho para outras pessoas. E este canal foi criado para levar palavras de esperança, palavras de evolução, para aqueles que aqui vão chegando. Peço neste momento uma orientação através do tarô dos guardiões para iniciar a nossa leitura para o signo de Aquário, mês de setembro. Vamos nós, aquarianos e aquarianas, de luz e em constante evolução. Olhem a carta que virou. Pombagira, 7 saias. Lâmina de número 16. Ela é uma carta que diz assim que você, Aquário, deve ter prazer de viver, valorizar sua vida, porque vem agora resultados positivos após uma longa espera e finalmente o reconhecimento dos seus esforços. Para alguns de vocês tem um dinheiro aí a receber e eu vejo uma influência espiritual muito positiva para a realização de um novo projeto que você pretende implementar na sua vida. Existe aqui para alguns aquarianos uma pequena parcela, uma auto-obsessão e você está invertendo valores, tendo uma visão deturpada de alguma situação. Então pare, respire, medite, analise com calma para que ninguém seja mal interpretado, para que ninguém seja ferido nessa sua visão deturpada aí de alguma coisa, tá? Peçamos uma orientação ao tarô das jovens bruxas. Vamos ver o que o tarô das jovens bruxas tem a dizer para aquarianos e aquarianas de luz e evolução nesse mês de setembro. Tarô das jovens bruxas. É o jogo de vocês hoje aqui. Vamos ver. Lâmina de número 42. Para casa. Convide-se para um encontro consigo mesmo. É um tempo de fazer uma pausa e contemplar antes que a nova jornada se inicie. Porque é nesses momentos solitários e introspectivos que aprendemos as coisas mais interessantes e reveladoras sobre nós mesmos.
Então, Aquário, convide-se para uma espécie de encontro. Mesmo que seja apenas para passar uma noite tranquila e aconchegante em casa, aprecie e valorize sua própria companhia. Porque se você não se amar, se você não se valorizar, se você não for o seu fã número 1, quem mais será? Já pensou nisso? Pois pense nisso. Vou pedir agora 4 cartas ao tarô astrológico. E veio, olha, como norte a própria carta de vocês. A carta de Aquário, da visão elevada. No sul, veio novas possibilidades. Leste, a lua das emoções e no oeste, a casa do trabalho. Vamos conversar sobre cada uma delas. Então, assim, gente, nessa primeira lâmina aqui, ó, a carta de vocês mesmo, carta de Aquário, lâmina de número 38. E ela vem falando dessa visão diferenciada, elevada, em que você deve se conectar ao novo conhecimento que quer vir ao mundo através de você. A frequência dessa carta representa a sua capacidade de sustentar ideias e filosofias mais elevadas, Aquário. Tudo isso em um estado muito sereno, de clareza mental. Como orientação, essa carta te pede para serenar seus pensamentos e manter-se fiel aos seus ideais e verdades elevadas. Ela te lembra de não esvoaçar como uma folha ao vento, indo daqui para ali, atrás da opinião deste, daquele, mas encontrar seu próprio centro de gravidade mental. Remover pensamentos ruidosos que perturbam sua rotina diária, porque através desse estado de serenidade, você pode se conectar a filosofias mais elevadas que representam uma verdade que vem do nosso Pai Criador e acabam com a oscilação do seu pensamento. No sul, que é o seu caminhar, você traz a carta de número 13, a carta das novas possibilidades, Aquário. E aqui você vê que você tem uma noite estrelada e um amanhecer. E que você deve dar boas-vindas ao futuro que se aproxima. Algo novo está vindo ao seu encontro, acontecimentos, pessoas, e você deve estar aberto a essas novas situações. Porque é nessa linha do horizonte, no amanhecer que se encontra aí, que você vai ver possibilidades que você nem havia pensado ainda. Não precisa ter medo nem dúvida, porque o que vem aqui, ó, em setembro é algo que já estava escrito na sua vida. No seu leste, suas habilidades, a carta das emoções. Lâmina de número 16, a carta da lua. E você deve confiar nos seus instintos e na sua intuição. Eu vejo aqui como eu vou falar? A existência de causas ocultas navegando aí na sua cabeça. E que você deve usar a força de atração ou da sua intuição natural, mesmo quando você achar que uma situação não faz sentido, ou parece que não está se adequando à sua identidade. Eu te digo
que quando você entrar nesse estado intuitivo e primordial, ser generoso e receptivo, você vai compreender que essa sensação, essa situação que está chegando até você, não é estranha e nem mesmo destoa da tua identidade. É porque você não estava acostumado a essa sensação de plenitude que vem vindo aqui no seu caminhar. Casa do trabalho nas finalizações, carta de número 10. E você deve se manter consistência e determinação, trabalhar de forma contínua e estável ao longo dos anos, desenvolver sua carreira profissional. Eu te digo que a sua dedicação, a sua constância, o seu trabalho diligente ao longo do tempo vai te trazer uma promoção, uma possibilidade antes não almejada e talvez a tão sonhada aposentadoria. Mas você precisa corrigir alguns padrões de pensamento que estão em desalinho com a relação do trabalho e encarar a sua atividade diária de uma forma mais saudável, com gratidão, com consistência e determinação. Agradeço ao tarô das cartas astrológicas. Peço neste momento a orientação de Osho através do tarô Zen. Uma direção para Aquário Osho. Mês de setembro. E o que vem lá? Tarô Zen. Vieram 2 lâminas, eu vou aceitar. Se mandou porque tem algo para dizer, não é isso? As lâminas que vieram é o rebelde e deixando ir. Quem é que tá com rebeldia aí, Aquário? Me explica. Ai. Vamos começar falando dessa primeira lâmina aqui, ó, do rebelde. Deixa eu pôr aqui para não doer minha mão. Bem, as pessoas têm muito medo daqueles que conhecem a si mesmos. Sabe, vocês estão com aquela aura, aquele magnetismo, aquele carisma que é capaz de libertar os jovens, os cheios de vida de um aprisionamento tradicional. Porque toda pessoa iluminada, ela não pode ser escravizada. Todo gênio que tenha conhecido um pouco do seu íntimo, ele não se deixa ser absorvido. Ele é uma força perturbadora. E as massas não querem ser perturbadas, ainda que se encontrem na miséria, porque elas já estão acostumadas com isso. Então, o homem iluminado, ele é um forasteiro do mundo, ele não pertence a ninguém, a nenhuma organização, a nenhuma comunidade, a nenhuma sociedade, a nenhuma nação. E o rebelde, que é você aqui, ó, ele desafia a ser suficientemente corajoso para assumir responsabilidades por aquilo que é e para viver a sua verdade. Você não precisa de ninguém para lhe ditar regras. Você criou asas para voar, Aquário, e deve sentir orgulho de ser quem é. Quando eu vejo essa próxima lâmina aqui, ó, que é o deixando ir, eu te digo que não há nessa vida ninguém superior ou inferior. Desde uma simples gota d'água até uma grande estrela, todos são absolutamente iguais.
A pessoa inocente é aquela que renunciou à luta, que não está mais interessada em estar acima, que não está mais interessada em mostrar desempenho, em provar que é alguém especial. Mas é aquela que se tornou igual uma rosa ou uma gota de orvalho sobre a flor de lótus. Ela apenas se tornou parte deste infinito, deste universo. Ela se fundiu, se misturou e se tornou uma coisa só com o universo. E agora ela é simplesmente uma onda. É aquela que não tem qualquer ideia do eu. Ela simplesmente é o todo, é a inocência. Desculpem. Então, Aquário, você chegou num ponto, eu estou falando aqui com aquarianos e aquarianas que chegaram num ponto da vida em que vocês não precisam provar mais nada para ninguém. Apenas precisam ser aquilo que foram predestinados a ser. Gente, que mensagem é essa? Eu estou me arrepiando toda. Que mensagem maravilhosa que veio através do tarô Zen. Nossa Senhora, muito, muito forte o lado espiritual. Vamos agora pedir ao tarô cigano energias para Aquário. Carta da transformação. Eu já vou baixar a tela do celular para vocês verem todas as cartas. Carta da magia, carta da segurança. Carta do equilíbrio. Carta do sol. Carta dos rios. Carta dos obstáculos. Carta dos sentimentos. E a carta do mar. Fundo do baralho, as transformações. Com licença, mas eu vou baixar aqui. Pronto, olha aí. Ó. Todo mundo pode ver as cartas. Vamos lá. A base energética aqui do jogo de vocês vem com a carta das perdas. Ai, Marisa, o que significa isso, né? Eu digo que significa mudanças radicais. Como também pode significar doenças ou perda de emprego. Mas de alguma forma haverá uma mudança muito profunda na sua rotina. E eu digo que a sua vida mais uma vez se reinicia e que você deve se animar e não temer, acreditar na sua capacidade, ser verdadeiro e honesto e seguir em frente, porque a vida é um grande presente natural da existência. Então mantenha a fé, meu amigo, minha amiga, alimentando o seu espírito. Tenha força de vontade e você vai ver que é capaz de alcançar muito mais do que já imaginou, não se limitando a um mundo gasto. É preciso que você tenha cautela e reveja os últimos passos que deu para não cometer os mesmos erros. Todos erram e isso só te faz uma pessoa mais humana, com mais possibilidade de compreender melhor a vida. Para quem está em um relacionamento, desapegue das energias do passado. O que passou, passou. Quem vive de passado é museu. Vocês têm uma história linda que deve ser alimentada, amadurecer, né? Ambos precisam amadurecer. Então eu vejo aqui um avanço nesse relacionamento para algo mais sério e para aqueles que assim desejam a chegada de uma criança. E para quem está solteiro, esqueça as ilusões, enxergue a real beleza e a beleza dos outros. Fique esperto, porque o mundo vai te enviar uma nova oportunidade, já que você está com essa aura reluzente, iluminada, né? Então para de olhar para trás e ficar reclamando.
Deixa disso. Quanto à carreira e o trabalho, eu te digo que uma boa oportunidade vai surgir. Se você for empregado ou for dono do seu negócio, fique atento aos sinais do universo. Se dedique e dê valor às suas habilidades e a recompensa virá. Para quem está desempregado, o seu caminho vai mudar para melhor. Não fique preocupado, não fique tenso, passe credibilidade nas entrevistas. E depois você vai dizer, olha, a Marisa acertou mesmo, né? Vejo aqui também as transformações para pessoas que, infelizmente, vão depois dizer, na minha vida não acontece nada disso, é sempre a mesma coisa, sabe por quê? Você é inseguro, instável, vive reclamando, vive papai, não. O que o tarô pode fazer? Ele não faz milagre, ele está dando alerta que você precisa mudar o seu jeito de falar. Eu vejo aqui uma grande reviravolta na vida de vocês, porque o mar promete mudança de planos a longo prazo. É isso que o mar vem prometendo aqui. E eu digo a vocês também de uma grande mudança familiar, pode ser uma casa em luto, uma separação de uma pessoa que vocês gostam. Eu quase não dou notícias de morte, mas infelizmente, né, preciso dar aqui. Vai haver um certo desânimo, uma perda de energia, uma tristeza, como eu disse, é um luto doloroso de uma pessoa muito querida para todos vocês. E eu vejo assim que é necessário que mude a forma de pensar, de agir. Tem algo aqui que vai balançar vocês. E é uma mudança muito problemática, não é fácil de encarar, são mudanças doloridas e sofridas que você vai vivenciar. Quando eu olho aqui essa coluna do lado esquerdo, Aquário, eu vejo como carta base a carta da âncora, que é uma carta de estagnação, que pede para você singrar novos mares, porque algum momento a relação vai finalizar e você precisa ter segurança e planejar o que fazer após o fim dessa situação. Ter sabedoria e evoluir, parar de ficar olhando a banda passar pela janela. Seja você o músico da sua vida. E eu vejo você fazendo uma viagem muito segura, um pouco chata, mas uma viagem bastante segura. Nessa coluna aqui, você tem como energia base a carta da magia. E aqui, Aquário, cuidado para não entrar em conflitos, para não entrar em discussões, para não magoar quem você não deve. Porque aqui eu vejo um corte de energia negativa, de magia, de inveja, e eu vejo o sofrimento acabando. Eu vejo você tendo a oportunidade de curar as feridas, de encontrar carinho, de ter realmente paz e tranquilidade na sua vida. Mude suas atitudes para não atrair mais problemas. É preciso ser generoso com as palavras, é preciso ser generoso com o afeto. Nessa linha aqui, vocês têm como energia básica a carta do equilíbrio. Essa carta pode estar falando de um imóvel ou pode estar falando da sua segurança do seu corpo. Aqui eu falo da venda de um imóvel, devido a uma separação familiar. Tá?
E fala também para você buscar a sua família. É uma casa por herança. Talvez venha aqui desse luto que eu previ, tá? Mas a sua família é uma família amorosa, uma família feliz e vai te dar o apoio necessário. Nessa linha aqui, ó, você tem a carta do Sol. Essa carta traz para você prenúncio de prosperidade, de juventude, de coisas boas. É um momento de você encarar essa nova fase da sua vida. Eu digo a você, Aquário, que muitas vezes você tem procurado um sucesso que é escasso, que é rápido, que é instável. Já está na hora de você fundamentar coisas na sua vida. Ter clareza para direcionar situações, ver novos horizontes. E eu te digo mais, eu vejo sucesso em viagens. Principalmente se tem algum projeto relacionado a ir embora para o estrangeiro, para sair do Brasil. Ele tem tudo para dar certo, para brilhar. Eu vejo você vencendo as dificuldades e solucionando seus problemas. Aquário, esse mês de setembro é um mês de virada. É um mês em que coisas acontecerão das quais você não tem controle. Só tomando aqui meu chazinho. Então não queira compreender algumas coisas que acontecerão repentinamente. Apenas aceite. Seja gentil consigo mesmo e com as pessoas. Imprima doçura na sua vida, no seu caminhar. E você vai ver que tudo acontecerá conforme a vontade do nosso Pai Criador. Não fique esperneando, não fique questionando. Apenas aceite as situações e as pessoas que estão na sua linha do destino. E eu te convido a agradecer pelo dom da vida, por tudo aquilo que o nosso Pai Criador, esse Deus magnânimo de infinita bondade e sabedoria, nos permite viver enquanto encarnados nesta terra. Agradeçamos a Mãe Gaia que nos acolhe e a todos os seres de luz que nos direcionam nessa caminhada maravilhosa da evolução. Gratidão, gratidão, gratidão.